Começando mais um episódio do Pod Legal, sejam todos vocês bem-vindos, bem-vindas. Hoje vai ser um dia de lembrança, um mês faz que nós perdemos aí o nosso amigo Ezequias, um nome que vai muito além do direito. A gente perdeu um mestre, perdemos um amigo, um exemplo, e em cada episódio que ele teve aqui com a gente, ele ensinou muito com a sua sabedoria serena, com a sua ética, com a sua visão humana da advocacia. Então a gente não tem palavras aqui que expressem tudo o que o Ezequias representou pra gente aqui. Mas hoje a gente quer honrar a sua memória da melhor forma que a gente sabe, relembrando o que? As suas ideias, as suas palavras e o impacto que ele deixou em todos nós. Essa é uma homenagem simples, mas profunda, feita com muito carinho. O Ezequias era um cara muito alegre, né? E eu acho que essa alegria é que vai deixar a marca dele aqui, para que a gente sempre lembre do Ezequias com carinho, com alegria, lembrando daquela risada dele. E é isso, eu acho que esse nosso amigo cumpriu a sua missão e a gente fica aqui com essa lembrança gostosa desse cara bacana que foi um grande amigo para todos nós. Ezequias, seja lá onde você estiver, está fazendo falta. A gente gosta muito de você, a gente vai continuar gostando de você, a gente vai continuar honrando o teu nome aqui no Pod Legal. Vanessa, Sara, Ana, o nosso carinho, o nosso amor para vocês. Pessoal, hoje então, melhores momentos com esse cara incrível, Ezequias Assis. Confere aí. A gente tinha que preparar alguma coisa especial para vocês e preparamos aqui. Então eu tô aqui com, na verdade, o meu amigo Ezequias que tá do outro lado ali, jogou uma tesoura e a tesoura sem querer acabou me acertando aqui. Eu entrei no clima aqui. Ezequias, boa noite, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, graças Você parece que também sofreu aí um... Eu joguei a tesoura e você revidou. Eu revidei e a gente machucou aí do outro lado, pô. Isso dá processo, hein? Eu acho que dá processo esse negócio de tesoura. Lesão corporal. Você viu que tem uma aranha em cima de você aí? Você chegou a perceber? Vixe, mano, eu nem vi. O negócio, o bagulho tá louco aqui, viu? Nossa, você falou, tô com um pessoal aqui, não precisa ter medo. Só fala que é advogado, já deu. Aí o povo já corre, né? Obrigado, Ezequias, valeu! Doutor Afonso, olha, eu sou avalista de um empréstimo em um determinado banco e a pessoa faleceu. Ixi. Acontece que minha fazenda ficou como garantia. Tenho que dar continuidade no pagamento dessa dívida? Eu já ouvi dizer, e aí eu não sei se você... Eu não sei, tá? Agora eu vou falar assim, ouvi o galo cantar e não sabe onde. Tem alguns contratos que com a morte se encerra o contrato. É o caso de, por exemplo, financiamento de imóvel. Exato. Então tem quando seguro. você compra um imóvel, tem um seguro seguro. Então será que nesse caso aqui também não teria seguro? Aí ele tem que fazer o que o Verificar. doutor falou aqui, tem que verificar se tem seguro para essa missa, senão não tem como. Geralmente, todos os contratos de financiamento, seja de automóvel, seja de residência, qualquer tipo de contrato bancário que gere um financiamento tem seguro. De empréstimo nesse caso? Sim, De mas empréstimo, eu nunca vi que tenha seguro, mas às vezes tem seguro. mas assim, sabe o que ocorre? Eles perguntam se você quer e fica a opção da pessoa. Eles não podem já embutir o seguro sem você. Agora venhamos e Aceitar. convenhamos, para deixar uma fazenda como garantia não foi um empréstimo. Mas tem que ver o espólio também, né? Tem que ver o espólio também, que quem responde, na verdade, pelas dívidas seria o espólio. Mas nesse caso, como avalista, ele se lascou. Como avalista. Mas ele pode entrar com uma ação de regresso aí pra indenizar? Sim. Não espólio, né? No espólio? No espólio, no espólio. Pode. Aí tem uma jogadinha que talvez ele consiga se esquivar. Preste Tá. essa dica. Vai contar, né? Claro. Ele é avalista, vamos imaginar que ele fosse casado e ele assinou esse aval sem a Sem a outorga da esposa, né? esposa. Esse Aí aval, podia né, anular. É. conseguiria anular. Então pode ser uma hipótese que pode ser observada. Em termos de ser avalista e que você coloca um bem em garantia e você sendo casado, você precisa da outorga da esposa ou do marido. Tanto Sim. faz. Como- Vamos só explicar para quem está nos assistindo e não sabe o que é avalista, né? Porque às vezes as pessoas não sabem, ó. Avalista é a pessoa física ou jurídica que se responsabiliza diretamente pelo pagamento de um empréstimo ou financiamento realizado por outra pessoa por meio de um aval. Essa forma de garantia faz que o avalista se obrigue pessoal e autonomamente a pagar a dívida firmada nas mesmas condições do devedor principal. Em outras palavras, se ele não pagar, eu seguro o rojão. Tem. Aí é o problema. Daí o problema, é verdade. Pelo que eu pesquisei é o seguinte, os débitos advindos após o falecimento não são de responsabilidade do avalista, mas os vencidos sim. Aí depende, né? Depende. Se tiver seguro, entra em outras questões, mas em uma regra geral,
Depois do falecimento não tem responsabilidade, mas antes do falecimento, se não tem nenhuma cláusula de seguro, alguma coisa assim, o avalista responde. O ideal é assim, que as dívidas vão para o espólio. Né? Pô, mais uma tese também para defender. Se extinguir o principal, o avalista e o contrato acessório. Se extingue o principal com a morte, também pode ser uma discussão. Vi também isso, tá, Também. Ezequias? Discussão nesse Eu vi. sentido. Também vi, tá? Porque se o devedor faleceu, extinguiu. Extinguiu. Eu vi também nesse sentido. Mas também são vi... discussões. São. Mas aí você tem que ver o contrato, né? Tem que ver o contrato, tem que ver a questão do espólio, tem que ver se tem o seguro, tem que ver várias questões, né? Por isso que as pessoas E precisam. a questão tomar de cuidado. fiança, cabe aqui um toque, presta atenção. Amizade, esse tipo de coisa, você fiador, você avalista, presta atenção que você está assinando, porque pode ser uma roubada. E você sabe, né? O E assim, fiador. normalmente é um amigo que pede, né? E o fiador? O amigo adora pedir, tá- gente. E aí depois vira ex-amigo e Perdeu Adora um amigo do constranger, dinheiro. né? Ah, Deixando claro aqui, você foi fiador e você deu seu único imóvel como garantia da fiança, não vem depois você dizer que foi bem de família, Não, viu? perde, não adianta. Não veio você dizer que foi bem de família. Você deu aquilo como garantia. Você perde, tá? Então toma cuidado. Toma cuidado. gente. Toma cuidado. Cuidado, hein? Viu que a encrenca aqui é grande. E aí, eu acho que é legal a gente falar, porque nessa época de pandemia, nós tivemos muitos aluguéis que não foram pagos, as pessoas deixaram de pagar. Eu não entendo que seja caso igual ao do Whindersson, porque eu sinceramente não acho que 12 mil reais seja problema pro Whindersson Nunes. Eu acho que isso é mais falta de desorganização. O Whindersson, que eu acho que passa por uma fase difícil na vida dele, com a separação da Luísa Sonza, depois veio aí o casamento com a Maria Lina e perdeu o filho, e aí separou da Maria Lina. Eu acho que a cabeça dele deve estar, né... E ele já anda falando em aposentadoria, né, gente? Vocês viram isso? Então, a pessoa quer se aposentar, É. não tem 12 mil, o que você acha, Ezequias? Não entendi a pergunta. O cara quer se aposentar e não tem 12 mil pra pagar o aluguel? Será que não foi desorganização? Eu concordo contigo. Também concordo acho. e até a questão da negociação, pelo amor de Deus. Não tem o menor cabimento. É a questão do valor dos meses. E venhamos e convenhamos. Você trouxe a questão da pandemia. E em se tratando de uma figura pública que o seu fomento é todo na internet. Ou seja, Ou seja, o faturamento dele não despencou, com toda certeza. Não. Então não tem uma justificativa plausível. E ainda tá falando de aposentadoria. tá, mas isso aconteceu com muita gente, Ezequias. Nesse período de pandemia, que as pessoas tiveram aí problemas com aluguéis, como é que ficou essa questão? Podia despejar, não podia despejar? Não, teve uma... Não pôde mesmo. Não pôde, mas assim, em princípio teve aquela... A 14.010, que foi uma lei que previa essa questão de não despejar. No entanto, ficou a critério dos juízes. Porque ela foi promulgada, mas enfim, teve os vetos, só veio ser confirmada agora, nesse ano. Foi o projeto-lei 827 de 2020 que suspende ações de despejo até 31 de dezembro. Na verdade, pode ter ação de Sim. despejo, mas não pode despejar. A execução É uma não ação de poderia. despejo, mas não pode Exatamente. despejar. Mas não Bem- era bem pra complicado. todos, não era pra todos, tá, gente? Devido à pandemia, surgiu esse projeto-lei. E aí, como funciona? Não são todos os imóveis incluídos. Então, no caso do Whindersson, não se incluiria devido ao valor, tá? Pelo que eu vi, a decisão limita-se àqueles considerados de baixa renda, o valor do aluguel de até R$600. Para não sofrer o despejo, o morador ainda terá que comprovar a perda da renda a partir de 2020, a incapacidade de pagamento em prejuízo da subsistência familiar. Então tem algumas regras aí, viu, Afonso? Entendi. Embora, é o que você disse, embora muita gente tenha passado pela situação, entendo que não seria o caso do Whindersson Nunes. Não, muito pelo contrário. Acho Não que só foi pelo isso. imóvel, mas... Suelen, você que tá quieta, o que você acha que aconteceu? Eu tenho certeza que foi alguma questão de gestão. Ele estava abalado e às vezes as pessoas que respondem, que trabalham para ele, não tomam alguma atitude porque fica esperando, né? Ele dizer sim, não, faz isso, faz aquilo, e aí fica um esperando o outro, quando vê tem um problema na mão. Isso é muito comum, ainda mais quando você tem bastante Aconteceu dinheiro. isso com a Cláudia Leite também. A Cláudia verdade. Leite não pagou o aluguel, teve negócio de despejo. E não só ela, acho que muita gente esquece de pagar, sei lá. Mas também muitos não pagam porque não tem condições. Então essa história não podia despejar, fazer a ação de despejo, mas não podia despejar na pandemia, né? Acho que isso Exato. vai ficar claro pra vocês Até aí final de casa. 2021, tá, gente? Ainda? Ainda, Tá pelo valendo menos que tá ainda. esse projeto de lei que foi até final de 2021. O Alimentos votou, né? Já pode ser preso.
Na verdade é uma recomendação, né, do CNJ de que já pode voltar com o avanço da vacina, pode começar a recolher os ladrão de leite. Opa! Ladrão de leite. Cuidado aí quem não paga pensão, hein? Boa. Ladrão de leite é boa. O Dr. Jairinho vira réu por crime de estupro contra a ex-namorada. A denúncia foi apresentada pelo Ministério Público em julho e aceita no 3º Juizado de Violência Doméstica de Jacarepaguá na semana passada. Eu vou até dar uma lidinha aqui na matéria pra vocês, né? O ex-vereador Dr. Jairinho virou réu pelo crime de estupro. A denúncia apresentada pelo Ministério Público em julho desse ano foi aceita pelo 3º Juizado de Violência Doméstica em Jacarepaguá na semana passada. O processo está em segredo de justiça. A denúncia afirma que o crime foi cometido em outubro de 2015, quando o Dr. Jairinho drogou a ex-namorada e praticou, sem seu consentimento da vítima, ato libidinoso diverso de conjunção carnal consistente em sexo anal. Procura... Ai, gente, olha, eu não sei. Tudo que vem Dr. dele... Jairinho não presta, né? Diante de todo o cenário aí, vamos dizer, né? Eu não sei, que eu não conheço, mas assim, diante do que a gente escuta, Dr. Jairinho cometeu os crimes, tal. Agora, a pessoa que ele estuprou em 2015 me vem agora em 2022... Então, é estranho. E tudo que é dele é bem pavoroso, né? Não acho que ela tá Mas a história mentindo dele aqui. é um tanto quanto pavorosa. Assim, eu não tô querendo... o que eu vou trazer não é no sentido de excusá-lo de culpa ou qualquer coisa assim. Não. Mas a história parece ser meio pesada, né? O pai, meio que chefe de milícia. Isso. Imagina que essa criança cresceu, digamos assim. Esse Jairinho cresceu vendo o quê? Todo tipo de tortura. E acredito que psicologicamente ele tenta, em relação às mulheres e às crianças, reproduzir o que ele viu. Mas eu penso assim... Mas, Ezequias, mas o que você acha de uma pessoa que demora de 2015 até 2021 pra vir fazer uma denúncia dessa? Medo. Pode ser as duas coisas, Afonso. A gente tem muita gente que se aproveita de determinada situação pra ver se ganha alguma coisa. Seja aparecer na mídia Você ou falou seja medo. dinheiro. Medo faz total Mas- sentido. Eu acho que nesse caso eu acho medo, que é porque medo. o histórico... Porque, veja, se você faz algum... Você tem muito poder, você faz alguma coisa contra mim. E eu sei que mesmo eu tendo todo o conhecimento do jurídico, podendo ir contra você, mas você vai ter algo contra mim que nada do que eu tenha contra você vai funcionar. Eu vou me calar. Gente, vamos trazer aqui o médico lá, o Jorge Massif. Abdel Massif? Roger Abdel Massif. Vamos trazer o João de Deus, né? As mulheres demoraram muito Tem tempo pra medo. denunciarem. As mulheres têm medo. Tem medo. É isso que é o complicado. Mas a Joane, um beijo pra você, Joane. A Joane que tá nossa super parceira aqui. Tá aqui Beijo. toda semana. Beijo. Hoje ela tá de casa, ó. E ela defende as mulheres. E ela tá dizendo aqui, ó. fervorosamente. Geralmente os abusadores estão acobertados por uma pessoa socialmente perfeita. Assim, a vítima tem grande dificuldade de provar a sua culpa. E um pouco é o medo. Sim. É isso mesmo. E tem um fator psicológico também, né? Tem. De reviver toda a situação que normalmente... não vai denunciar porque vai chegar na delegacia, vai ser subjulgada, vai ter que reviver contando. Aí depois vira processo, vai de novo no processo, revive todo o momento, conta de novo toda a situação. Então é uma pressão psicológica muito grande também pra poder... É Enfim, difícil, né, gente? é complicado. Você não faria um relacionamento aberto, Suelen? Eu não tenho estrutura psicológica. Mas o que nem é o problema emocional pra você? isso. Você acha que o problema vai estar onde? Em tudo. Não sei nem lidar com isso. Não sei nem como pensar nisso direito, estruturar isso na cabeça, não. Acho que não tem que Eu pensar. sou da moda antiga, não. A minha cabeça é antiga. Você Verdade. teria coragem, Ezequiel? Não. Então, cada um no seu quadrado. Enfim, primeiro... Agora eu tenho outra amiga, Ó. que ela falou assim um dia desse pra mim. Não sei o que, quero sair com você. Eu falei, mas você não é casada? Ela falou, eu falei, mas você tem um relacionamento aberto? Aí ela falou, eu tenho. Eu falei, seu marido sabe? Não, ele não sabe. Ele eu não sei, agora é que o meu é aberto. O marido não sabe. Ela é ótima, né? O marido não sabe, gente. Eu entendo o seguinte... É aberto pra ela. Eu penso o seguinte, pra mim, eu penso igual a Suelen, que é a questão do tradicional. Se você opta pelo casamento, Sim. eu entendo que você tem que obedecer a questão do casamento tradicional. Cara, agora você quer ficar na zoeira? Não precisa casar, meu. União estável, vamos juntar os panos de bunda aí, tá tudo certo. Cada um pro seu quadrado. Agora, fala de casamento, sei lá. Cara, é muito contraditório. Então não casa, entendeu? Então não casa. Então fica livre e aí você faz o que você quiser. Agora casou, assume essa responsabilidade e segue até o final. Mas posso falar, Ezequias? Na cabeça deles, eles têm a responsabilidade com a esposa, com a família.
tá? Pelo que eu entendi daquela situação ali. eu também porque assim, eu entendo. fiquei... Ó, a Marlene tá dizendo que aqui no Canadá nunca aceitaria esse papo de relação aberta. Eu entendo, Fê, Era que super... na cabeça... Não, eu levei um susto. Era super sério a relação. Tanto que ele se sentiu traído. É porque sério, ela saiu é. 3 vezes com a mesma pessoa. 2 por dia. Duas por dia. Não, gente. E 2 e Caraca, tem meia, que assim. estudar, isso é uma patologia, não é Pensa, possível. Meia, gente, isso pensa for 2 e assim, meia. você está com aquela pessoa só dividindo coisa boa, porque sobra pro parceiro, pro seu ali, a educação do filho, as despesas da contas. casa, o problema da avó, da família, do sogro, da sogra. Com o bonitão lá, o cabonitona, você só tá dividindo coisa boa. A probabilidade de se apaixonar é gigante, gente. Exatamente. É gigante, Afonso. É, eu acho que tem que sair só uma vez. Você tá só dividindo coisa boa. Só sai uma vez, né? Aí você gosta, não pode sair de novo. Aí procura outro. Ó, a Karina tá falando aqui, ó. Diversificar é bom, casamento cansa. Então assim, não casa, cacete. Olha, Fernanda, eu entendo. Não, eu entendo no sentido que o casamento não é fácil. Eu sou casada há quase 20 anos. A relação desgasta no sentido de educação de filho, conta pra pagar, problema. É natural, mas a gente precisa também se apegar a outras situações dentro de um casamento. Eu acho que o casamento não é só a relação sexual em si. Mas É tudo que envolve o casamento. É a parceria, a cumplicidade, a amizade. O pessoal hoje tá com a macaca aqui, Fernanda, ó. por isso que Fernanda, tem que por isso que sair. tem que sair, pra ter a coisa boa. Não, gente, mas é complicado Não, administrar é complicado. isso. Até porque, assim, problema você vai ter com todo mundo, seja em qualquer relacionamento, com seus pais, com seus irmãos, com seus filhos. Não tem essa de só coisa boa em nenhum tipo de relacionamento. A partir do momento que você aceitou estar em um relacionamento, vai ter momentos ruins. Seja com quem for. Mas, gente, eu acho que aí é porque a gente tá com a mente talvez fechada. Porque no caso aqui, se a gente tá falando do relacionamento aberto e a pessoa começou com um relacionamento aberto, tá tudo bem. Pra ela, aquilo é o modelo que ela escolheu. Sim, concordo. Não, pra ela tudo E tá tudo bem. Não, até aí eu também concordo, cada um no seu quadrado. Se você tá feliz assim. Ó, se a você gente administra bem. agora eu. Eu falei também, eu não sei lidar, não sei, Eu não consigo nem. Eu não sei nem administrar isso. também Eu, não. hein? Não vai que é fria. Do jeito que eu sou, hoje eu poderia estar achando ok, daqui a pouco. E sabe o que essa minha amiga me falou? Ah. Que ela sai com o crush, né, tal, faz o date dela lá, sei lá. E aí, quando ela volta, ela conta. Cara, foi muito legal, tal. O marido? É, diz que comentam, conversam. Pô, foi legal, ele fez isso, eu fiz aquilo, tal. eu não tenho essa E maturidade. conversam e tá tudo Não bem. consigo nem Não, dizer não isso consigo. daí. Se eles vivem bem assim, segue Não. o jogo, né? Mas é diferente, eu É reconheço que é difícil, diferente. é difícil. Mas eu admiro, tá dando certo, é um case de sucesso. É. Eu concordo contigo. Se tá dando Se- certo, se ela tá feliz, consegue tá tudo bem, administrar e aí? bem isso. Porque você concorda, quando a coisa é boa aqui, você quer viver coisa boa, você quer viver momento bom. É bom, você não concorda que em algum momento pode balançar essa outra Olha pessoa? só. Cadê? Vocês estão muito, gente, vocês estão muito engraçado, hein? A Mel já tá falando, nunca relacionamento aberto nem pensar. A B tá morrendo de rir. Já o Rogério tá dizendo, eu sou totalmente contra essa diversificação. E se a pessoa... Agora a Karina fez uma pergunta. E se a pessoa gosta de sexo e o marido não dá conta? Separa. É, vai ter que separar. Separar ou arruma um complemento. Não. Aí é difícil, Afonso. Bom, mas se o marido concorda, ok. A regra do jogo pra A eles. Joane já tá dizendo que acha estranho, não cabe pra ela, porém ela respeita. Eu acho que é isso. Vamos respeitar. Isso. Mas Você por que nós estamos falando isso, hein? Virou programa de sexo aqui agora. Por que a gente tá falando desse assunto? Porque é bom. Mas a gente tá falando o quê pra chegar Porque é nisso? bom. Foi alguma pergunta que falava de sexo? Não, o Como Tinder, nós o vamos Tinder, parar o nisso? Tinder, indenização, o Tinder. Gente, posso falar? A gente tá vindo embora. Hoje, gente, é verdade. Por que chegou? A gente virou o canal da Penélope Charmosa, lá, Penélope Nova, sei lá. como Mas ela sabe chama. por quê? Tudo deságua onde? No judiciário. Isso vai desaguar lá pro advogado que vai Boa, falar boa, que é boa. por isso que isso É isso aí, Fernanda. É por isso que esse assunto tá na tribuna hoje, porque isso vai desaguar lá na nossa sala de reunião. Boa, que tá todo mundo trazendo também esse assunto, viu, assunto? Por uma segunda-feira tá ótimo. Todo mundo já começa segunda-feira bem, debatendo todos os assuntos. Verdade, é isso aí. Porque as Relacionamento. pessoas têm receio de falar. Existe a questão também do Sugar Mommy, Sugar Daddy, né? Que são contratos
Onde você contrata não, na verdade você tem um relacionamento à base de troca. Ela te oferece o sexo e você, o relacionamento, sei lá, a afeição, sei lá o que ela dá, e você dá dinheiro, você paga a escola, é um investimento. Então tem muitas meninas jovens que fazem isso, e garotos mais jovens também, que fazem essa troca. E existem uns contratos, existem os sites especialistas em sugar daddy e em sugar mommy, né? Sim, e vamos você lá. achar um velho da lancha lá, né? Você quer um velho da lancha, você entra lá, você fala, ó, eu quero o velho da lancha, mas em troca eu quero a escola, faculdade e tal, e paga. Isso é muito certo. Você não vai vender a sua doncelha. Eu sou o próprio velho da lancha. Gente, relacionamento não é troca? Cada um escolhe o que quer trocar. Relacionamento é troca. Você vai trocar confidência, você vai trocar o parceria. Mas é você vai justamente trocar... isso que eu estou falando. Né? Então, assim, que nem a instituição pessoa coloca vai que casamento já era. Não é que já era. Tem Não. gente que vai optar por sim, tem gente que vai optar por não. Então, mas tem gente às que vai vezes optar o formato. E o formato do casamento pode ser diferente. Sim. Existe o casamento no trisal, existe o casamento com relacionamento aberto. É casamento. Sim. Fala, Suelen, que você tá muda. Você tá muda é o quê? Tá em choque. Você tá o quê? Toma um suquinho, toma um suquinho. Onde que eu fui me meter? Tipo assim. O que aconteceu, né? Não, é que não é minha especialidade essa questão e eu sou mais careta, né? Eu sou mais das antigas. Essas coisas pra mim não critico, cada um faz o que quer, mas eu não consigo conceber para você. Pra mim eu não consigo. Mas o que a Fernanda trouxe é bom. No sentido do que nós somos advogados. Exato. E tudo que decorre da nossa atuação são os atos humanos. Exatamente isso. Com o Você tempo falou muito bonito. vai- Ele falou bonito, né, gente? Nossa, ele falou bonito, Afonso. Então, de uma certa forma, o Afonso também falou, a situação está aí. Exato. Então vão surgir questões novas. Então até agora a gente tinha só o casamento. Aí veio a lei regulamentando a união estável. Aí vem a decisão do STF regulando a união homoafetiva. Exato. Então tem aí, digamos que a sua evolução. E aí vão surgir questões novas e, enfim, a gente não pode fazer nada em relação a isso. Tá, mas Vai lá no fórum, conversa com o pai. Assim, uma coisa considerando pai divorciados. Tá. Enquanto divorciados, beleza. Mas enquanto filhos, é o que os ligará até o final da vida. Então, assim, Esse é um ponto que tem chega que... com o pai, não chega com os dois pés no peito, tenta entender, procura um psicólogo, porque é o que o Afonso falou, quem sai no preju aqui sempre é a criança. Isso aí, sempre é criança. Então, assim, ela pode procurar isso, pelo menos aqui em São Paulo, lá no Central. Bom, mas como eu digo, esse caso, eu acho que a gente tá aqui falando um pouquinho do tema, mas é bom que você procure um advogado, que você vá procurar uma ajuda até psicológica, né, pra saber tratar bem dessa situação, tá bom? Gente, O Afonso, que você falou do programa não ser saudável, Que faça saudável. até os outros, eu acho que estão explorando extrair o pior das pessoas. Então deveria ser algo que deveria extrair o melhor. Exemplo, colocou lá no reality, deixa os caras se desenrolar lá, sem esse de acusação. Aí não, aí os caras colocam uma prova pra falar quem que é o quê. Quem que é o mais idiota, quem que é mais não sei o quê. Então, assim, a própria programação... Instiga o lado negativo das pessoas. O lado negativo da pessoa, muito ruim, igual você falou. Pô, ela não Vocês sabem que é um amigo meu lá, o André, né? O André que era o ex-Bros. Gente, Que era o Bros que eu fui... O André era Bros, tá lá. gente, por que a Juliette ganhou Big Brother? Porque só mostrou a coisa positiva dela. Ela não entrou nessa coisa negativa, nessa vibe. Boa. A Juliette ganhou o Big Brother e virou a queridinha do Brasil porque ela não entrou nessa vibe. Pelo contrário, ela era a excluída, a rejeitada. E ela realmente não falava mal de ninguém, ela não se sujeitou a esse tipo de coisa. Olha só, a Railene tá dizendo aqui que o Tiro Lipa tá fazendo uma brincadeira de mau gosto, mas ele já pediu desculpa e ele merece ser perdoado, ele é um comediante. É que não funciona assim, né, Railene? Eu acho que faz sentido o que você tá falando, ele pediu desculpas, ele fez uma brincadeira de mau gosto, mas a gente tem que pensar que tudo tem consequência. E ele errou. Ele errou e eu acho que vai sofrer as consequências disso. Doutor Afonso, eu me casei com partilha total de bens. E agora descobri que todo esse tempo minha esposa teve um amante. Essa pergunta foi muito boa. Comprovando isso no processo de divórcio, eu posso anular essa partilha total para parcial? 2022, não. Até Vai. Até Não, porque não hoje em pode, dia não você pode. pode ter amante, tá tudo bem? Não é mais querido. Não, mas não pode. Independente de ter ou não, Então, não vai mudar nada. o regime não vai alterar o regime. Aqui eu entendo que, assim, a partilha, na verdade, aqui ele deve estar dizendo o regime total de bens. É. Tá?
Então, assim, não tem como. Por conta da traição, não. Então, a traição hoje em dia não é um problema, né? Não é um problema. Traiu. É um problema. É um problema, assim, cabe uma indenização, levou um chifre, todo mundo soube, você virou o chifrudo do bairro e tal. Você Aí, pode reaver o seu valor aí, entrando com ação de indenização por danos morais. Outra coisa, sabe o que eu achei? Uma jurisprudência falando o seguinte, o STJD reconheceu que, apesar de não ser crime a traição no casamento e na união estável, é descumprimento do dever conjugal, que acarreta a aplicação de sanções ao infiel. Aí, o que ele fala aqui? Vou só falar o que interessa pra gente. Não tem direito à pensão alimentícia a pessoa que é infiel. boa, legal, merecido. Tá Merecido. Porque só falta, você separou por causa de chifre e você tem que pagar pensão Recurso especial, teve essa decisão. Eu nunca tinha visto isso, então tome cuidado. Você já tinha, já. Você já tinha visto Já. isso? Os alimentos compensatórios, se você tiver uma questão de infidelidade, principalmente uma que ninguém acredita que não vai acontecer, que é a infidelidade virtual. Aquele cara que fica navegando lá no site de putaria, e acha que não pega nada, aí contrata um detetive, baixa o log da máquina e consegue provar que houve infidelidade. Pediu lá alimentos. Não só. É uma das sanções. Agora, Que bacana isso, Ray. Então, olha só, pra você que tá em casa, essa informação aqui é muito importante, tá? Então, traiu, na verdade, não tem problema, vai separar, não vai mudar nada. Só que vai lhe dar uma pensão, pensa duas vezes. E aí a questão da responsabilização civil, que é a responsabilidade civil no direito de família. E aqui vai uma dica, né? Vai, ó lá, que eu vejo, hein? Não, na verdade, a dica de grátis, o Arthur tá dando aqui, ó, chifre no sigilo. Mas isso de ordem. Esse é o problema. Normalmente o chifre sempre no sigilo. É lógico, senão não é chifre. Não é chifre. O cliente que a gente teve lá, que era casamento aberto. É chifre no sigilo. E posso falar, até o casamento aberto tem traição. Por quê? Porque eles tinham regras. Dentro das regras, ela não cumpriu a regra. Qual era a regra? Fala aí. É assim, por exemplo, era um relacionamento. Eu conheço pessoas que entraram na primeira. Não pode repetir a pessoa. Isso aí. Não pode repetir. Repetiu. Isso, é traição. É traição. É traição ou descumprimento de contrato verbal? Eu acho que é os dois. Boa. Aqui vai entrar pra dica que eu ia dar aqui. A dica, o pacto. O pactante nupcial estabelecendo multa para descumprimento de deveres conjugais. Adoro, já fizemos. Você pode fazer isso. Então, assim, eu e a Duda, que a gente vai casar uma comunhão total de bens, ela tem lá as suas mansões, eu tenho o meu apartamento na Coab. E aí a gente coloca assim. Não, a gente tá aqui na união, só que a gente vai fazer um pacto. Beleza? Vamos unir? Então, só que se você fizer merda, dentro do casamento, estabelece a multa. E aí você tem um pacto, você pode executar. E aí pode ter aí o perdimento em relação à questão do bem. Boa. Entendeu? 50% dos seus bens, a multa. Sim. Olha que bacana. Agora, vamos assim, sair dessa questão, Ezequias, quero te ouvir. Eu vi um vídeo essa semana da própria Giovanna Elbank falando sobre a questão do racismo dentro do Big Brother, né? Que o que o Davi vem sofrendo da Yasmin Brunet e da Vanessa Camargo, na verdade, é racismo. Né? E eu confesso pra vocês que assistindo, eu me senti mal com os comentários feitos pelo Davi, principalmente porque aqui de fora a gente tá vendo que nada daquilo é verdade, né? Aquilo é algo que foi criado na cabeça delas e que elas estão externando aquilo como se verdade fosse. E o cara não é, o cara é do bem, o cara tá tentando ali fazer só coisas legais e tá sendo mal interpretado. Mas a Giovanna vem e fala que aquilo ali é racismo. Você tá por dentro, Ezequias, do que vem acontecendo, assim? Não acompanho, via. Porque o racismo, muitas vezes, não é quando você só chama a pessoa de macaca, quando você fala algo desse tipo, como foi no caso da filha. Mas esse tratamento discriminatório, esse tratamento que está sendo a distância, a exclusão, a forma como você se coloca com a pessoa. Tô errado? Não, é isso mesmo. Não, eu acho que é isso mesmo, né? Tem essa sutileza, esse detalhe, igual a Duda iniciou falando, né? Tem uma questão da brincadeira. Pode ser recebido como uma brincadeira, determinadas pronúncias, digamos assim, né? Aceitar, eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso. Agora, tem outras situações que realmente não é no falar, mas é no comportamento. Exato. Muito no comportamento. Um exemplo que eu sempre uso. Eu, parado na frente do fórum, eu não sou advogado, sou segurança. As pessoas acham que eu sou segurança. É verdade. Entendeu? É o estigma. Na pessoa não tem a maldade de achar que eu sou o segurança, mas ela já interpreta isso como se eu fosse o segurança. Uma vez eu cheguei numa reunião
no prédio do TRF na Paulista, e um outro segurança chegou até mim: você tá fazendo a segurança dos caras aí e tal? Eu falei: não, sou advogado e tô compondo a equipe aqui também. Desculpa. Então, quer dizer, tem essa questão comportamental. Isso eu percebo, por exemplo, dentro de um ônibus, dentro de um metrô, as pessoas olham de forma diferente. Para mim, isso não é um problema. Por quê? Porque tá na cabeça da pessoa, eu não sei o que essa pessoa passou, se ela tem algum trauma, qual foi a instrução que ela tem. Isso pra mim não é um problema. Mas você é um espírito evoluído, a maioria não tem isso. Mas é um problema que precisa realmente ser contornado. Então, assim, eu não acompanho o Big Brother, eu ouvi a reportagem falando da Giovanna Bank comentando a respeito disso, e assim, as pessoas vão soltando. Agora, para mim, eu tenho certas ressalvas em relação a esse tipo de programa. Parece que, acho que teve um outro programa que eu já falei isso. O pessoal montou uma arena e me parece que há uma instrução para se criar polêmica e muitas vezes, para mim, não se trata muito de realidade. Vamos causar aqui para ver o tal do marketing negativo, para chamar a atenção. Também. Assim, eu, no fundo, não acho que é um ato de racismo delas. Vamos combinar? Davi é chato. Eu vou ser sincero pra você. De fato, ele é chato. De fato, ele é chato. Mas assim... Ele é um cara que isso, que aquilo. Mas se você olhar ele por si só, ele é um cara chato. Mas as pessoas, ele tem 21 anos. Talvez ele ele seja imaturo. Exato, eu acho que ele é imaturo. Mas não significa que é racismo. Tem um programa mas aí, daquele. se ele é E chato, tudo, você não tem que ir no e ponto? tudo ali é dimensionado. Vamos pensar também que tudo é dimensionado. As pessoas estão convivendo com aquelas outras pessoas 24 horas por dia. Então, o que do efeitinho da pessoa que é isso, vira isso. Maximiza tudo ali dentro. Então, é difícil já sair julgando o que é racismo e também dizer que ele é chato, que ele não é chato. Ele é um menino de 21 anos. Acho que é complicado. Ele é um menino. Então, mas se ele é chato, a depender do que é a chatice dele, não é melhor ir ao ponto? Porque aí incorre nesse aí, entendemos? Onde é o ponto. Aí a forma com que isso vai se falar se torna racismo, porque aí você tá atingindo um número muito maior de pessoas e você não tá atacando o ponto. Mas só porque ele é um rapaz negro? Então, Ele podia ser um chato branco também. mas e aí? A fala não mudaria? Entendeu? Não, porque não sei. aí poderia Não sei. ser... Entendeu? Pô, aí tá pegando no pé porque o cara é gay. Tá pegando no pé porque o cara é negro. Não, tá pegando no pé porque o cara é chato. As pessoas não podem simplesmente entender dessa forma. Tem muito disso, né? Tem muito disso. E o racismo também, que nós estamos falando aqui, também não é só do negro. É do homossexual, é do trans. Discriminação. É discriminação em relação à cor, à raça, à religião. A discriminação é de diversos fatores. Fernanda, também. quando você era menina, diziam pra você, não pode dançar porque não existe Barbie preta. Barbie não, é Paquita. Não existe Paquita Não existe preta. Paquita preta. Você se sentia discriminado? É verdade, ela sempre fala isso. É verdade. Sério? Falava isso pra você? As crianças... As crianças brincavam comigo e falavam, para, na hora da brincadeira, tava todas paquitas loiras. Falavam, você não pode ser paquita, você é preta. Falavam Que isso. horror. Porque as crianças não tinham essa noção, como é dito hoje, como é conversado hoje. Na época eu ficava triste, mas ponto. Pessoal, alguém de casa já passou por situação semelhante? É legal vocês compartilharem aqui o que vocês acham, inclusive dessa questão do Big Brother, questões como essa que a Fernanda tá colocando. Eu acho que vale aqui a discussão. A discussão tá aberta exatamente pra gente trocar essas informações aqui. Então, se vocês puderem aí... Mas se é nos dias de hoje, a mãe da amiguinha... A sua mãe vai processar a mãe da amiguinha. Já. Você não vai brincar porque não existe Paquita preta. Com certeza. É que outra época, outra geração. Eu acho que precisa sim ser informado, ser divulgado. Era racismo na época? Era racismo. Super racismo. Eu não podia participar da brincadeira porque não tinha Paquita. A gente ri hoje. Eu levo tudo muito na brincadeira, sabe como você. É preconceito por causa do bairro que morou, é preconceito... Vamos dizer a verdade. Você morou aonde, Fê? Rio Pequeno. Entendeu? Mas eu sou do interior, o pessoal já chega e fala, você fala porta? Não, mas tem a ver com a Fê brinca com a história do Rio Pequeno, né? Eu tiro sarro, porque pra mim é uma coisa muito natural. Mas tem pessoas que não levam desse jeito a vida de forma leve. Não. Ou elas sentem de uma forma diferente.
sentem de forma diferente. Você leva isso de uma forma... A minha confiança na pessoa que eu sou é muito maior que tudo isso. Provavelmente o Ezequias também, ele sabe quem ele é. Então ele não se sente enfraquecido, mas talvez pegue a pessoa num momento sensível da vida ou num histórico de vida dela que ela se sente enfraquecida ou machucada nesse ponto. E é um direito dela reivindicar isso. Gente, eu sou da seguinte opinião. Me bata na cara, chute, faça o que você quiser comigo. Mas não mexa nos meus filhos. E a Giovana aqui... Tá certíssima. A filha dela nem sabe se defender. Garras e unhas, a filha dela. E ela tá certo. Agora vamos trazer um episódio. Aí, esse foi mais claro, que foi, acho que do... Não sei se foi o Big Brother do ano passado, em que teve um rapaz que colocou uma peruca. Sim. Do cabelo. Ah, é. E aí virou aquilo... Uma peruca cenográfica que ela poderia ser usada para Homem das Cavernas, poderia ser usada para um flashback, qualquer coisa nesse sentido. E disseram que ele tava... de apropriação da outra pessoa. Apropriação cultural? Não. Ele falou, agora ele falou, nossa, ele colocou a peruca e falou, tô parecendo com fulano. Foi. Nossa, racismo, porque falou que o cabelo é ruim. Ele só falou que parecia. E não parecia mesmo, parecia. Mas assim, esses detalhes é que vai perturbando e, sinceramente, essa perturbação é que vai enfraquecendo aquilo que realmente importa. Sim. De condenar aquilo que é condenável e de aliviar aquilo que precisa ser aliviado. Então, assim, por exemplo, estava conversando com a minha filha, a Sara, beijo, filha, a respeito de colocar tudo no mesmo balaio. Então, a gente começou a falar aqui de racismo aí atrás. Tem a questão do homossexual, da religião. Cada situação é uma situação. Eu defendo o seguinte, não pode colocar tudo no mesmo balaio. Racismo tem um fundamento, a homossexualidade tem outro fundamento, a religião outro fundamento, e quando mistura tudo isso enfraquece aquilo que precisa ser combatido. Certíssimo. Caso Gente, eu quero fazer um parênteses aqui para um comentário que tá no chat, dizendo o seguinte: Ezequias tá todo blogueiro no Instagram e todo estiloso no Pod Legal. Olha ele, chegando, ele tá perfumado. Olha, Vanessa. Todo de azul. Tá caprichando. Tá Cuida do azul. seu negão, Vanessa. Tá, Cuida do seu negão, porque ele tá Mas é que eu tô com o meu time, tô aqui com o meu time. A Duda faz um ano já que eu não vejo. É Ezequias 2024, tá? Nova versão. Essa é isso aí. É quarta temporada. Vamos lá! Perguntinha chegou pra gente, ó. Doutor, eu sofri discriminação pelas minhas vestimentas durante uma aula na faculdade. Dentre ironias e xingamentos, não fiz nada. Conversei com ele após a aula e o mesmo alegou ser uma pequena brincadeira. O que posso fazer nessa situação? Bom, caso parecido com esse é o caso daquela do vestido, lembra? Como chama? Qual era o nome dela? Era o nome dela? Foi na faculdade Arruda. Geise Arruda. Aquela ali. A Miro mudou a vida dela, né? Mudou, ela não era ninguém na fila do pão. Ainda não é, né, gente? Não, mas ela conseguiu uns minutinhos de fama. Ela deu uma reformada, né? Ela é irreconhecível. Ela passar aqui, vocês não sabem. Então. Né? Mas, ó, ela faz conteúdo adulto, será? Eu não sei. Mas ela é declarada. Faz isso aqui, ó. Sai como você sabe, isso aqui. Na página do UOL, Do UOL sempre tem lá um destaque de alguma baboseira que ela faz. Ah, é? Que ela lança foto de Instagram, esse tipo de coisa. E ela já se declarou, é conteúdo adulto pra lá. Mas vocês lembram, o que aconteceu com ela? Ela ia administrar e começaram a encher o saco, e de repente a faculdade inteira querendo expulsar ela na Unipam de Osasco, né? Mas olha, independente do ter sido ela ter ganhado essa notoriedade toda, não é bacana. Então, ela fala assim, conversei com ele após a aula, eu mesmo alegou ser uma pequena brincadeira. Não é brincadeira. E ela fala o seguinte, sofri discriminações pelas vestimentas. Dependendo do tipo de brincadeira, pode ter sido até um assédio. Com certeza. Por parte do professor. Foi o professor? Foi. Não foi? Sofri discriminação das vestimentas durante uma Mas não fala seu faculdade. professor. Não fala quem foi o cidadão. Já presumi que... Mas se tivesse sido o professor independente, assédio, brincadeira, pode ser até um assédio. Concordo plenamente. Né? O que ela pode fazer? Primeira coisa, vai à reitoria e oficialize uma reclamação. Primeira coisa.
a faculdade tem que tomar uma atitude, seja com o professor, seja com o colega, seja com o funcionário, seja quem for. Tem que tomar uma atitude, porque está no poder vigilando aí, né, que vocês falam. É sobre a vigilância da faculdade. Se aconteceu lá durante a aula, faculdade, né? Faculdade. Se aconteceu durante a aula na faculdade, tem que falar sim. E outra, discriminação das minhas vestimentas. Às vezes é até uma pessoa que veio de outro estado, que tem outros hábitos, que é o que está acontecendo agora, voltando ao Big Brother, daquela menina que é da Amazonas lá. Sim, a Índia. O que está acontecendo? Na Índia, né? Que o pessoal tem falado. Tá discriminado, porque ela é da Amazonas, que ela é Porque índia. ela se veste assim, se veste assado. Gente, a cultura dela, é o perfil dela. Ninguém tá aqui pra dizer o que é certo e o que é errado. Agora, o mais importante é, na medida em que se sentiu ofendido, faça o registro que tiver que fazer, busque o seu direito. Porque depois que perde o time também, fica um pouco mais complicado. Então, se sentiu ofendido, vai lá, igual a Duda falou, vai na reitoria, faça a reclamação que tiver que fazer, ingressa com a ação, pede a E num caso como esse, procura qual advogado? Civilista. Então é isso aí, Vai, pessoal, ó. porque, depende, tá? Porque pode ser até um criminalista, dependendo Também. do tipo Os de dois, ofensa. né? Na verdade, os dois. Né? Dependendo do tipo de ofensa. Você pode distribuir um processo criminal para que a pessoa responda pelo que ela fez, mas você também pode ser indenizada pelo constrangimento que ela te fez passar. Se for crime, fica a dica. Vai primeiro no criminal, porque se houver a sentença condenando criminalmente, automaticamente já se infere a questão da indenização. E aí você não precisa do processo civil para fazer prova de nada. Você simplesmente vai entrar com ação para arbitrar qual que seria o valor dessa indenização. Tem. Tá, ótimo. Tem. Se a pessoa for condenada, você depois consegue exigir essa reparação do dano, porque você não tem que fazer prova. Já foi feito no criminal. Então você pega a sentença, Perfeito. nega o possível e agora eu preciso arbitrar esse dano que eu sofri. E se não é com alguém que você tem intimidade, igual eu brincando com o Ezequias aqui, não faça brincadeira. Não faça. Mas Você as pessoas sente o que a fazem, pessoa- né? Você sabe o que a pessoa sente. Desnecessário. Brincadeira estúpida. Tá certo. Eu quero Olha, aproveitar o ensejo falando aqui de tudo que nós conversamos na nossa pauta, vamos respeitar o próximo. Seja qual for, né, a religião, a crença, a cor, o lugar que mora, vamos respeitar o gosto, a vontade. Acho que vale isso, né, Chico? mas eu acho que o mundo tá mudando, isso a gente tá caminhando pra isso. É que eu acho que tem alguma... Será? Ezequias, eu acho. Será? Eu não sei. Talvez ao nosso redor a percepção de pessoas próximas talvez seja nesse sentido. Mas eu tenho visto muito mais pessoas inclinadas para o mal do que para o bem. E o pior, a troco de nada. De nada. A troco de nada, simplesmente por pura maldade. Então, assim, a questão das falas, a gente trouxe aqui questão de vestimenta, questão de religião. Eu acho que a mensagem que fica é: passe um filtro. Se o que você vai falar não vai edificar, fica quieto, guarda pra você. Se você tem algum problema, vá à pessoa e tente resolver da melhor forma possível. Um exercício que você sempre diz, Afonso, nas viradas do ano: empatia. Nada mais do que se colocar no lugar do outro. Então, antes de qualquer coisa, se coloque no lugar do outro. Então, seja a vestimenta, seja na questão da cor, seja na questão da religião. Como você gostaria de ser tratado se você fosse de determinada posição? Então, assim, vejo que a maldade está crescente a troco de nada. Fica a mensagem aqui da Fê de realmente, vamos amar o próximo, cuidar como se fosse nós mesmos, né? Tem uma frase da minha mãe que é assim: não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. É fácil isso. Hein? Então, Se você fizer essa pensa. reflexão, né? Reflita. Meu pai falava pra mim quando eu era criança assim: filho, quando você for fazer qualquer coisa, você pensa, meu pai gostaria que eu fizesse isso. Maldito a hora que ele falou isso, porque eu não fazia nada. Porque se eu pensava, eu não podia fazer nada, porque ele falava isso pra mim. Ele ainda fala. Você pensava 2 vezes no E não menos importante, mas o meu amigo de longa data, Dr. Ezequias Assis, aliás, aproveito para parabenizar pelo novo cargo, vice-presidente da Comissão de Empreendedorismo Legal da OAB de São Paulo. É isso aí, Duda. Bom estar aqui com você. Obrigado pela felicitação. A gente está nessa missão aí, lá na comissão. Enfim, estar aqui com esses nobres colegas. Na verdade, eles que abrilhantarão aqui, né? Isso é que comanda aqui, mas estamos juntos. Vamos trabalhar aí para trazer informação, conteúdo interessante para todos aí.
Mas a gente não tem que respeitar um benefício de ordem aí, primeiro executar todos os bens da própria empresa para depois pedir essa Para o dispersão? Código de Defesa do Consumidor, o que caracteriza a possibilidade da desconsideração não é apenas a insolvência, mas até a impossibilidade de pagamento. É lógico que vai ficar complexo, né? Talvez não se dê, mas quem sabe é uma forma de pressionar os sócios. Talvez um ou dois não, mas se vier uma gama gigante de pessoas arguindo isso no judiciário, fala aí, doutor Ezequias, tem um monte de gente batendo na sua porta lá? Opa, tá chovendo, né? A gente até sorri. Mas você já tinha pensado nessa estratégia? Não tinha pensado nessa estratégia, porém pensei numa outra estratégia. Adoro. Compartilha. Vamos lá, pega a visão. A petição inicial da recuperação judicial traz informações importantíssimas. A primeira, a empresa ela afirma que ela é constituída de uma holding e que elas são responsáveis solidárias. A partir daí, então, não é só 1, 2, 3 milhas. Trouxe um grupo econômico. Trouxe um grupo econômico para dentro desse jogo. Outro ponto, ela afirma que até o final de 2022, ela tinha um crédito de aproximadamente 6 bilhões de reais. Onde é que foi parar? Ai, gente, posso dar fofoca? Conta pra nós. Ai, eu adorei, né? Assim, quando a gente tem amigos advogados, você se encontra no final de semana, toma uma cerveja, você fala o quê? De trabalho. E aí eu tava com uns amigos conversando, passando o final de semana, e um deles levantou essa questão que eu achei bem curiosa. Vocês já viram a lista de credores? Entre a lista de credores, existe uma pessoa física que está entre a terceira e a quinta, não sei, posição. Uma pessoa física que tem um crédito dando 3 milhas com ela de quase 6 milhões de reais. Uma pessoa física. Eu fiquei, essa é a fofoca. Como assim? Eu fiquei e falei, nossa, quem é essa mulher? É uma senhora ainda, Aline, Alice, sei lá, é uma informação pública. Tá lá na relação tá dentro dessa fortuna aí que você comentou. Então, assim, são estratégias que podem ser... A gente pode ir direto nela, então. Coloca todo mundo no próprio arquivo. Então, melhor do que no sócio, vamos todo... Não, eu acho que pegar todas essas informações e colocar já no bojo da petição, porque assim, o cenário, a gente já identifica que é algo fraudulento, a gente já identifica a intenção realmente de se esquivar da obrigação, só que a recuperação nos traz informações que a gente não pode ignorar. Até porque, em termos de constituição de crédito, a gente tem uma via sacra até chegar no denominador comum. Então, isso precisa ficar muito claro. Inclusive, a título de informação, quando eu entrei no processo de recuperação judicial, algumas horas depois, já tinha um monte de advogado de habilitação. Eu falei, acho que o caminho ainda não é esse. Constitui primeiro por meio da ação e depois pede a habilitação. Daí vem essa informação que o Roberto traz aqui para nós, a possibilidade da desconsideração. Já coloca lá qual que é o impedimento. Não tem impedimento para isso. Então, tem uma pessoa aqui no chat falando, na inicial já podemos pedir a aplicação do artigo 28 do CDC, requerendo desde já desconsideração do sócio por abuso de direito, excesso de poder e infração à lei? Assim, obviamente que para chegar na desconsideração, né, você precisa primeiro demonstrar incapacidade de pagamento. Mas ele não precisa provar, por exemplo, tudo isso, né? Porque o código, o 28, não exige, né, que seja necessariamente fraude, embora nesse caso, né, talvez esteja até bem configurado, né? Mas, assim, lógico que, assim, como o doutor falou, primeiro precisaria, na verdade, muitas pessoas terem até a sentença condenatória, né? Mas eu acho que, de qualquer forma, por tudo que cerca o caso, eu pediria talvez um bloqueio, né? Porque, não sei, eu tenho muito pelos bens, né? Por essa estratégia que os sócios já devem ter tomado, né? Com certeza. É difícil imaginar que eles não tenham também já né, esquivado seus bens. Eu tô aqui pensando. Mas eu acho que isso já seria uma cautela, né? Alguma coisa em relação aos bens. Gente, eu sou da seguinte opinião, não você já tem, vai lá e pede, tá com uma estratégia, talvez abra a cabeça de muita gente por aí, né? Mas ele tem inteira razão contra a questão da holding, né? Porque ele já... A solidariedade já tá declarada, né? Não é algo que você precisa demonstrar. Não. Ele declarou. Ele declarou. Traz todo mundo, vem lá o João, né? Tem dois, tem o João, José e a Maria, não lembro o nome agora dos proprietários, mas assim, é a família
afirma na inicial, então eu tenho um documento público que eles afirmam a existência, e aí você já altera o polo passivo, já coloca todo mundo no bolo, venha, eu preciso receber aqui o meu valor, nada de voucher, né, sem prejuízo da questão da obrigação. E aí é um outro ponto aqui, fazendo um recorte rápido. Você tem a possibilidade aí, de acordo com o CDC, a obrigação forçada, né? Para eles cumprirem, emita-se a passagem, igual trouxe, né? Gente que ficou aí o ano inteiro esperando, planejando a sua viagem de férias e agora, como é que faz? Uma das minhas clientes, as primeiras, ela agendou para ter um parto com a família em São Paulo. Nossa. Então ela tá vindo do Piauí, se não me engano. Tá. Não, Rio Grande do Norte, com previsão para ter o filho com a família. E aí, como é que faz? Então, perceba. Então, você tem dois caminhos. E aí, precisa saber o que o cliente vai optar. Você quer a obrigação? Mas você pediu uma obrigação, não? Pedir. Mas, enfim, não vai dar tempo. Ela vai ter que desembolsar isso e vai converter em indenização. Não tem como. Mas aí, o cliente também precisa saber o que ele quer. Eu quero viajar, né? Aquele memezinho. Então, assim, se for, quer viajar, então pede-se a obrigação. Agora, se vai caminhar por outro caminho, não tem jeito, é o período de férias, compra lá sua passagem, traz isso para dentro do processo para que você seja indenizado de forma adequada. Tá. Então a gente sempre alerta os consumidores aí a verificarem, compra um carro que tá certinho, tipo, vai conseguir passar pro teu nome na hora, não fica nessa de comprar, depois eu passo pro teu nome, isso acontece muito. Acontece muito. Esquece isso aí. Esquece esse detalhe. E fora, vamos vender o nosso peixe, você trouxe um ponto importante que eu sempre falo. Às vezes as pessoas deixam de investir um valor numa consulta para saber se o negócio que ele está fazendo é certo, porque não tem o conhecimento. Então, o valor do investimento, será que compensa? Há uma consulta, um advogado, ou até mesmo um despachante de confiança, tem alguma coisa aqui que vai impedir? Tem meios de Mas sabe o que é, Ezequias? Às vezes é isso, o cara foi e fez, não, tem um banco envolvido, não tem como dar ruim. Verdade. Porque só o fato de ter uma instituição já traz uma certa credibilidade. Talvez se fosse um pagamento à vista, ele ia falar, não, mas eu concordo que a gente poderia ser muito mais acionado nesse preventivo do que só depois. Eu defendo isso, e eu falei brincando que vendeu o nosso peixe, mas assim, a gente precisa, porque como o Dr. Jorge trouxe, na verdade, é uma equipe de estelionatários. Exatamente. Então, a gente está vendo isso na questão dos carros, a gente está vendo isso na questão dos imóveis. De tudo. Eu estava a caminho aqui refletindo sobre isso, coloquei uma plaquinha. Compre um lote, R$250 por mês. Quem é que não tem o sonho de ter uma propriedade, ou a casa de veraneio, ou mesmo a sua propriedade? O cara se ilude com aquilo. Beleza. Aí o cara apresenta um documento qualquer, não, aqui ó, vai ter, coloca até o logo da Caixa Econômica Federal para dar credibilidade no negócio. Aí o cara vai lá comprar um loteamento irregular, na propriedade sabe lá de quem, correndo o risco de responder também por crime, né, por causa do loteamento. Então tem tudo isso. Então o que eu falo nós precisamos adotar a cultura preventiva, seja para o que quer que seja. Evidentemente tem coisas que estão ao nosso alcance, outras não. Então procurar um advogado, procurar alguém que entenda da coisa para orientar e falar assim, não vai por esse caminho, ou vai por esse caminho, existe um risco, ou pode ir que está tranquilo. Acho que é importante isso. Gente, vamos falar o seguinte, veio aqui uma pergunta pra gente. Doutores, faz 2 meses que realizei uma compra online e o meu pedido ainda não chegou. Entrei em contato, pediram para falar com a transportadora, porém falaram que ainda não receberam. No código de rastreio fala que a mercadoria está sendo preparada. Já tentei de tudo e agora eu quero meu reembolso. E aí, doutor Ezequias, o que eu posso fazer? Infelizmente, manejar uma ação. Por que eu falo infelizmente? Porque a gente vai ficar dependendo do judiciário para fazer o cumprimento dessa obrigação. Então, tem todas as medidas, próprio PROCON, IDEC, mas o resultado final, ele é um pouco ineficaz. Então, muitas vezes, passa-se pelo PROCON, passa-se pelo IDEC, passa por tudo, ouvidoria, passa pelo saque, e não se resolve. Aí só tem o Poder Judiciário para fazer com que se cumpra a obrigação, né? E esses recortes que nós estamos fazendo aqui, eu ia até trazer a questão que o Jorge colocou, a questão de indenização, de dano moral, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente tem um código, nós temos leis,
mas eu percebo também uma certa fraqueza do judiciário no que diz respeito de trazer efetividade para essas leis. Tá, em que sentido? No sentido de realmente ter a reprimenda que se faz necessária para que não volte a praticar. Então, eu vejo que as empresas se sentem confortáveis em cometer esses abusos. Tá. Né? Mas isso também, você não acha que é um pouco dessa questão antes do judiciário? Vamos lá, a efetividade do PROCON, por exemplo, em fazer a fiscalização dessas empresas? Não, faz, o problema é que faz. Mas mesmo assim, por isso que ela é ineficaz, porque assim, ela não tem um poder executório. Vai aplicar a multa e assim, tá aí fica confortável. Paguei a minha multinha aqui. Ou não paguei. Ou não paguei e tá tudo certo, entendeu? Então assim, eu acredito que o judiciário teria muito mais força nessa questão relacionada, lógico, existem variáveis também, né? Teve um certo tempo que a gente viu a discussão da indústria da indenização, né? Então qualquer coisa era motivo de indenização, que enfraqueceu o que é a ideia. Mas assim, o que eu percebo são diversos casos que são verdadeiramente abusos. Esse da entrega, não entregou, e aí você ingressa com a ação. Outra prática aqui que deveria ser preso o diretor, sei lá, da empresa. Você ingressa com a ação, e aí provavelmente tem um jurídico bom, com um sistema, que identifica que a ação foi distribuída, e na contestação, a gente fez o reembolso sim, mas só depois que endereçou com a ação. E aí os juízes pegam e falam assim, não, beleza. Foi restituído a tempo e tá tudo certo. Perda do objeto. Tá. Tinha pensado nisso. E entendeu? A perda do objeto da ação. Entendeu? Então, assim, são atos que, evidentemente, né, são detalhes aí que é do mundo jurídico, mas eu acredito que se a postura do judiciário em determinadas situações, até mesmo a efetividade do Ministério Público identificando que essas condutas, na verdade, tratam-se de verdadeiros criminosos e não equívocos ou erros, acho que resolveriam. Mas, então a pergunta diz o seguinte: doutores, realizei uma compra online na qual paguei o serviço de frete e entrega a domicílio. A encomenda chegou até antes, contudo o carteiro passou durante 2 dias e notificou o sistema que ninguém atendeu. Minha mãe estava em casa e disse que ninguém tocou. Tive que buscar minha encomenda no centro de distribuição. O que eu posso fazer em situações como essa? E aí, Ezequias, o que você aconselha? Pedido de indenização. Aplicar aqui a teoria do desvio produtivo. Explica para quem está assistindo o que é. Essa teoria do desvio produtivo é o quê? Aquela perda de tempo que você tem por auto inconsequente de quem está provocando, e no caso aqui, a empresa. Evidentemente, a gente está falando de processo, ingressa com processo, manejação. Uma das coisas que a gente precisa ter em mente ao ingressar com o processo é ter provas disso. Ela alega aqui que a mãe ficou em casa. Como é que não vai fazer essa prova negativa, né? Nesse caso, tem a benesse da inversão do ônus da prova por se tratar da relação de consumo. Tá. Né? Mas o minimamente ter, sei lá, alguma outra questão que demonstre que efetivamente, por exemplo... Tem que mostrar o prejuízo, né? Porque se ela esperou por 2 dias e chegou no terceiro e não teve prejuízo, não tem o que fazer. Sim, mas se ela, de repente, para ir ao correio buscar, ela teve que sair mais cedo no trabalho ou aquele dia. Então já implica numa certa situação. E às vezes esse negócio de ficar, liga, peraí, chegou, não chegou... Não, e às vezes é até alguma coisa. Eu lembro de um caso que a gente falou aqui, que a moça encomendou uma fantasia pro Papai Noel trazer pra criança. Chegou na Páscoa. Entendeu? Aí é bem grave. Por exemplo, um exemplo pessoal. Um sonho. Um exemplo pessoal meu. Eu acho que a única coisa que eu gasto é livro. Por livro. E aí vem a informação. Encomenda não entregue porque ninguém atendeu. Como assim? Tratar a observação. O apartamento contaria 24 horas. Tá. Tem como. Não tem como não ter ninguém lá. Entendi. Então, assim, eu respondi e falei, é absurdo. Tá. Absurdo. No outro dia de manhã cedinho tava lá, o motoqueiro, sei lá. Se foi o motoqueiro, enfim, pegou, meteu o louco, foi dar o rolê dele lá, acho que devia ser a última entrega. Eu não vou entregar nada não, mas como tá sendo rastreado, eu vou colocar que não tem ninguém lá. Mas talvez não observou isso daí. Então, assim, algumas coisas precisa estar atento em relação a isso. Mas nesse caso aqui, eu acredito que não teria muito o que se fazer de forma imediata, a não ser buscar uma reparação por conta desse prejuízo que, para mim,
Ai, gente, tudo que é bom, como diz o Afonso, dura pouco. Infelizmente, nós estamos encerrando agora nosso programa de hoje. Quero agradecer mais uma vez a presença dos senhores, que tornaram essa noite mais especial, com muitas informações. Não deixaram eu comer muito doce, né? Porque eu não posso parar de falar um segundo aqui dentro desse estúdio. Mas muito obrigada, Ezequias, de novo, meu amigo. Um prazer enorme ter você aqui. Prazer todo meu, Duda, estar aqui, estar na casa do Afonso, que já é a nossa casa. E agora com o Pretzel, então melhor Ficou melhor ainda, né? Coisa boa, então me chama mais vezes. Então tá bom. Estarei aqui mais vezes. Como é que vocês estão? Novidades? O senhor agora tá lá na diretoria da OAB Itaquera. Conta essa novidade pra gente, Pois é, Afonso. O cara tá outro nível agora. Chique, né? Chique, né? Não, muito bom. Eu confesso que não era uma aspiração minha, mas atendendo a pedidos. Aconteceu. Né? Mas as coisas vão acontecendo e você também tem que entender seu momento. Então estou lá como vice-presidente da OAB de Itaquera. Que bacana. Uma experiência Vai, nova, vai Corinthians. Mas eu sou São Paulino, tá? Não confunda. Mentira. Eu sou São Paulino. Sério, eu não moro do lado do São Paulo, eu sou palmeirense? E você tinha que ser palmeirense, né? Então, e eu moro do lado do Palmeiras, eu sou corintiana. Tá tudo errado Eu esse não sou negócio. Paulino, moro do lado do São Tá Corinthians. tudo errado aqui, a gente tinha que trocar de Então, a gente casa. vai ter que fazer Tá tudo errado. Vamos trocar de casa aí, todo mundo. Vamos fazer um rolo aí. E essa experiência nova, muito aprendizado, muito bacana. Essa proximidade com a advocacia, o jovem advogado, tem sido muito bom. O feedback tem sido os melhores. Tem muita coisa para fazer. E eu falo que o desafio de Itaquera é complicado, porque com o presidente Eduardo subiu a régua. Na O Eduardo é nota 1000, né? subiu Cressoni pouco mais. também. Então a gente tem que pensar em inovação, tem que pensar em otimizar o trabalho. Mas a Moniz é guerreira aí, com você do lado, vocês vão Não, fazer o time- Itaquera. Não, vamos voar. Foi, já deu os 100 primeiros dias, né? Eu vi isso. Já? Deram os 100 primeiros dias de gestão. Nossa, de nem começou. De 2025 já deram os 100 primeiros dias. Curiosidade, começou. todo mundo acha que vice-presidente. Aí você tem problema desde a torneira que tá quebrada, a janela, Eu o sei. elevador. Eu sei Você bem. sabe. Sei bem. E o pessoal acha que não. Então a gestão de ordem não é somente o glamour. Né? Você pergunta, cadê o glamour? Não tem, não tem. Isso aí não tem. Isso aí não Já tem. tô falando mais com a Moniz do que com a minha esposa. Faz parte. E esses 100 dias foi isso, né? Esse ajuste, né? bacana. Nossas comissões, trabalho. E a Duda, você sabe, né? Presidente da Comissão da Mulher Advogada do AB Pinheiros, coordenadora da aceleradora, não sei do que. É um outro nível. É um outro nível. Amo isso. Uma mulher espetacular. Então. Minha mãe ficou anos cuidando da minha avó doente e nunca contribuiu para o INSS. Tem algum jeito dela se aposentar ou contar esse tempo de cuidado? Eu não sou previdenciarista, mas eu acho que sim. Na verdade, mas você não consegue recolher para trás, né? Você Não. cuidou ali, você não vai conseguir recolher retroativo aqui. Nesse caso... Talvez o retroativo não, mas contar como tempo. Não, porque precisa da contribuição, né? Para contar como... a gente teve um programa passado que a gente falou bastante sobre isso, né? Se você não recolheu, recolhe por um ano. E aí, depois de um ano, você pode até se aposentar por uma invalidez, por uma doença. Então, você vai ser segurado. Essa daqui, ela não tá na qualidade de segurada. Voltar para trás para recolher só para se tornar segurado, não vai conseguir. Né? Mas aqui, eu acho que a gente tem que ir pelo BPC Loas, que é um benefício assistencial aí, porque eu acho que não vai conseguir, tá? Mas eu acho que esse teu caso é um caso particular que tem que ser conversado e trazer mais informações. Aqui a gente tem algo muito por cima. Então, traz pra gente que eu acho que vai ser importante. Combinado? Aliás, acho que é bom até fazer uma informação importante para as pessoas. Elas vão caminhando dessa forma e quando chegam lá na frente elas querem o benefício. Você tocou num ponto importante. Fora a contribuição do INSS, se você tiver alguma doença que você esteja prejudicado, ainda que você não esteja empregado, você pode fazer o recolhimento de forma voluntária. E se você eventualmente precisar, você recorre ao benefício. Ninguém pensa lá na frente. Por isso Se ela que tivesse feito, então, a contribuição de forma voluntária e aí viesse provar que ela foi cuidadora da mãe, poderia haver possibilidade. Poderia. Gostei. Então, assim, você pode. Assim, não estou trabalhando, mas eu posso pegar o meu carnezinho e vou lá fazer a minha contribuição. Tem uma classificação, procurar um previdenciarista, ele vai te explicar isso. Eu Você acho vai que recolhendo. O importante é não perder a condição de segurado, né? Não perder a condição. Mas tem que estar segurado. Tem que estar segurado. E aí vai contribuindo um pouquinho ali sobre o salário mínimo. É um valor menor que você consiga
aí eventualmente necessitar, você tem para onde recorrer. Boa. Vocês conhecem a Tabata Amaral? Sim. Conheço, ela tava na ordem. Assim, né? Fez um evento lá, né? Tabata Amaral é a namorada, a mulher, eu sei lá, do prefeito João Campos, lá do Recife. E ela propõe aqui proteção imediata com base na palavra da vítima. A deputada Tabata Amaral propôs um pacote com 7 projetos de lei para combater a violência contra a mulher. Um dos principais pontos é permitir medidas protetivas com base apenas na palavra da vítima, agilizando a resposta do Estado. A deputada apresentou um pacote de legislação com 7 projetos voltados a combater a violência contra a mulher com o objetivo de oferecer proteção mais rápida e eficaz. Entre os destaques está permitir medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor, seja concedida com base apenas na palavra da vítima, sem exigência do exame de corpo de delito, o que visa aceitar a resposta. Isso aqui é complicado, né, gente? Né? Sem você ter o exame. Eu quero de pôr corpo fogo na tribuna. Vai, fala, Ezequias. Vai começar a guerra aqui. Vai, fala. Quero pôr fogo na Vai tribuna. começar a guerra. Não, é assim, igual você falou, é complicado. Né? A proteção imediata com base na palavra da vítima. Isso já acontece. Então eu ia falar, já acontece. Já acontece. Fala meus pontos de vista já. Não. Eu só quero incrementar. Tá. Eu quero Vai, incrementar, fala. porque assim, realmente dentro de um ambiente de violência doméstica, você não tem provas, você não tem como realmente saber o que está acontecendo. Então, acredito que, a agressão pede lá o afastamento do cidadão, beleza. Ok, agora a questão é, a gente que atua no direito de família, as acusações falsas. Isso é um problema. Isso acontece sempre, né? Entendeu? Então, assim, a autoridade policial, o juiz, no momento, ele não tem como aferir se isso de fato aconteceu. O que é o ponto? A lei, ela tem a finalidade de proteger a mulher. Mas se essa mulher estiver agindo de forma ardilosa, a fim de prejudicar uma outra pessoa... E como é que você vai saber que é isso? Fica sabendo porque não tem prova, não tem um exame de corpo de delito, entendeu? Não tem nada. Às vezes tem a psicológica, não tem como, mas às vezes é a agressão física. Fala que me bateu, que não sei o quê, a pessoa se joga, bate a cabeça na parede para provar o contrário. Não tem prova, não tem nada, e depois revoga, aí o cara já perdeu a convivência com o filho, já ficou fora de casa, realmente foi uma acusação falsa, e aí, como é que fica? O que eu penso, tá? O que eu tenho pensado nesse sentido de dar uma mitigada nessa questão, que é o quê? Se houver a comprovação de que foi uma denúncia falsa, a própria lei já estipula um apenamento. Então. Concordo. Pessoal, estamos chegando no final aqui do Pod Legal de hoje. Vocês curtiram? Demais, Foi divertido? Demais. É isso aí. Agradecendo vocês aí que estão em casa. Obrigado pela sua participação, por estar aqui com a gente. Se você não é inscrito, faz a sua inscrição agora mesmo aqui no canal. Ativa sininho, encaminha os vídeos para seus inimigos, para seus amigos, para todo mundo, dos seus contatos. E você já sabe, toda quinta a gente tá aqui às 21 horas para bater esse papo bacana, papo cabeça, falando de direito de forma descontraída, sempre com amigos especiais, e hoje ao lado de Ezequias e da Dudinha. Obrigado, viu? Obrigada a você, pessoal. Por favor, escreve no chat aqui, ó. Vem Duda, vem de novo, vem Ezequias. A gente quer, assim, esses pedidos, entendeu? Boa. A produção colocar mais vezes Fazer a gente igualzinho. aqui. E cadê o Negrão? Cadê? É isso que a gente quer. Vai, vamos brindar. Obrigada, Eu tô achando que a gente tem que voltar a brindar com Prosecco. Eu acho, são 9 da noite, né? Não é? Eu acho que tá muito... Água não dá, viu? Tem uísque no meu. Tintinha aqui, beijo, tchau. O Ezequias não tá mais entre nós, mas a sua voz, a sua mente, o seu legado continuam ecoando em cada um que teve a honra de ouvi-lo aqui. Essa homenagem é apenas uma pequena forma de agradecer por tudo o que ele nos representou. Que a memória do Ezequias siga nos inspirando a sermos profissionais mais éticos, humanos, comprometidos com a justiça. Em nome de toda a equipe do podcast, do Pod Legal aqui, de todos os colegas que o admiravam, valeu, Ezequias. Obrigado, Zeca. A tua história permanece aqui com a gente. Aí, eu falo, chegou ele então. Você quer barraco que você quer? Olha lá, fala aí. Nós, falou na tribuna, é treta. Boa noite a todos, todas. É isso aí. Tamo juntos, vamos que vamos. Que legal, gente. Obrigado aí pela sua